Bom dia a todos. Nós estamos aqui hoje na Casa do Advogado, subseção da OAB de Piraju, para mais um encontro, o nosso segundo podcast da OAB. E hoje nós estamos contando com a presença da comissão OAB por Elas, tá? Nós estamos aqui com a doutora Jéssica, a doutora Bruna e a doutora Silvana. Sejam bem-vindas, doutoras. Nós vamos conversar, bater um papo um pouquinho sobre os trabalhos da comissão, tá? Podemos começar? Vamos lá. Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está nos assistindo, e a gente vai iniciar com as nossas perguntas para que todos conheçam a comissão OAB por Elas, né? A primeira pergunta, que eu acho que deve ser realmente a primeira para nós iniciarmos. Quando foi formalmente instituída a comissão OAB por Elas, na subseção de Piraju, e qual a motivação para a criação dessa comissão? Ela foi instituída pelo presidente através de uma portaria número 23, agora em 2025, no dia 21 de março de 2025. E o que ela... A motivação. Ela foi... Perdão, né, gente? Que não é artista, não, tá? Ela foi criada pela seguinte motivação. Nós estávamos inicialmente na Comissão da Mulher. E nós vimos a necessidade de expandir esse universo, não só a mulher advogada, mas também fazer algo social. Então nós tivemos a ideia de montar esse projeto. E fizemos reuniões e montamos esse projeto que vai amparar as mulheres de Piraju e região. Surgiu dessa necessidade. Dessa necessidade que nós vimos de amparar as mulheres que não têm acesso, não têm conhecimento muitas vezes. Muitas, inclusive de nós. Nós que temos conhecimento do direito, não sabemos de todos os direitos. Quando a gente fala em camada vulnerável, não é aquela que não tem dinheiro não, gente. Não é aquela. Vulnerável somos todos nós, todas nós. Então surgiu dessa visão social que a OAB de Piraju está abrindo. Abrir a OAB para acolher a sociedade e fazer algo pela sociedade. Foi essa a motivação. Como a gente viu que o projeto ele estava se ampliando de uma forma tão grande, assim, sendo tão recebido, achou por bem, então, criar essa comissão para que a gente pudesse trabalhar de forma confortável e atender as mulheres de forma bem direcionada. Bem direcionada. Porque daí a gente saía daquela comissão da mulher advogada para a comissão OAB por Elas, que é por todas, indistintamente. Doutora Jéssica, quais são as advogadas atualmente integrantes da comissão OAB por Elas? Atualmente, bom, atualmente, doutora Silvana, presidente, doutora Bruna, vice-presidente, eu sou secretária, e aí nós temos você, eu preciso ver os nomes também, viu? A doutora Patrícia e a doutora Laís. Por enquanto somos nós. E é um trabalho remunerado, voluntário? É um trabalho voluntário, Carol, e complementando o que as meninas, né, sobre a questão do porquê nasceu e tal, né, da diferença dela também para a questão da Comissão da Mulher Advogada. Como a Silvana disse, nós temos ali uma Comissão da Mulher Advogada, nós estamos sempre cercadas por nós aqui, né, cada uma num ramo de conhecimento, e como a gente sabe, a gente tem as leis são muito extensas, jurisprudência, enfim, né, os entendimentos, então a gente vai se agregando, cada uma sabe de uma coisa e a gente vai se ajudando, e a gente, o nascimento do OAB por Elas, que não é exclusivo de Piraju também, né, tem em várias outras comarcas, né, mas aí é de interesse de cada subseção trazer o projeto para a sua subseção, é uma maneira de difundir os nossos conhecimentos com a sociedade. É a função social do advogado para além daquilo que a gente é contratado, que a gente é nomeado, né? Então, assim, é um trabalho voluntário e eu acho importante ressaltar assim, que o OAB por Elas é uma rede de apoio estendida para qualquer coisa. Eu imagino que a gente vai chegar ainda aí nessa pergunta. Então, ela é uma rede de apoio estendida, né, meninas?
não só do jurídico, porque ainda vamos dizer assim, é lógico que o atendimento aqui especializado, ele vai ser feito, vai ser conduzido de uma outra maneira, né? A gente vai olhar para a mulher que chegar aqui de uma maneira especial, de uma maneira distinta, mas assim, falando a grosso modo, qualquer pessoa que precise de orientação jurídica pode chegar aqui no plantão da defensoria e pedir orientação, né? Independente dela conseguir uma nomeação ou não e tal, mas o projeto tem uma visão especial. Tá. Essa visão de acolhimento, porque muitas vezes o que nós sentimos no nosso dia a dia, independente se somos advogadas, se somos primeira dama, segunda dama, quinta dama, não interessa. O que nós sentimos é falta de acolhimento. Sem distinção. Sem né? distinção. E já aconteceu muitas vezes, a mulher queria só ser escutada, só isso. Ela não queria serviço jurídico, ela não queria nada. E a visão que a Jéssica falou, que nós temos é de acolhimento. Como diz o folheto que vai ficar pronto em breve, que a gente vai distribuir pela cidade. É assim, senta aqui e fala pra mim o que você tá sentindo. É esse o primeiro. Ouvir, né? Exato. Ouvir sem julgamento. Sem julgamento. É importante Principalmente. ressaltar, E né? sem aquela cara assim, lá vai começar com problema. Fia, nós conhecemos todos de cor certeado, tá? Então, E também passamos por isso. e passamos por né? isso. Passamos por isso. Passamos por isso. Nós também somos mulheres. Exatamente. E nós conhecemos esse olhar de descaso, tá? Então, você vai ser acolhida e escutada. Não, eu só queria falar. Só queria E falar. quanto é importante isso, né? Demais. Demais. Alivia E às tanto vezes para quem é isso- mulher. A É. gente tem um alívio quando a gente conta o que está acontecendo. Mesmo que não tenha uma solução, mas pelo menos você conta o que está acontecendo. Exatamente. E isso conta. Dando sequência a essa conversa que a gente acabou de falar, e justamente a próxima pergunta é sobre isso, né? Que é, qual a missão institucional da Comissão OAB por Elas, tanto no âmbito da própria OAB, da subseção, quanto perante a sociedade, né? Olha, essa questão da missão no âmbito da OAB hoje, ela é muito importante. Por quê? Porque também vai ter esse atendimento para as advogadas, como já tem acontecido já esses atendimentos. E principalmente aquelas advogadas que estão na comissão hoje, capacitar elas para que elas possam prestar esse serviço às mulheres dentro da sociedade. E lógico que para a sociedade, né, o projeto, ele, pelo fato dele ser amplo e atender, ele é extremamente valioso, né? E acaba sendo recebido pela sociedade de forma... E eu tenho uma outra. Perdão, eu queria. Junto um monte de mulher, isso daí mesmo. Eu queria fazer um complemento. Eu queria fazer uma outra visão agora, que é a missão institucional da comissão na OAB. A OAB sempre, advogado sempre foi visto pela sociedade de uma forma mais elitizada e distante. A missão, inclusive uma das missões muito importantes que eu reputo muito, a primeira é trazer, é levar a OAB para a sociedade e mostrar para a sociedade, ó, nós estamos aqui, a gente está aqui para ajudar vocês. Nós não somos aqui, ó, nós somos parceiros, nós estamos aqui para ajudar vocês no que a gente puder ajudar. A gente não promete milagre, não, mas a gente promete a aproximação da sociedade e o caminho inverso também. Então, acho que é a missão mais, não mais a mais séria, mas é a mais delicada. É quebrar esse preconceito, paradigma. Esse paradigma. A elite, que nós somos. Eu fui num órgão público que disse isso. Uma servidora falou que disse que gostou muito de ter ouvido isso. E quebrar esse mito. Elite, não. Quando você quebra isso, filho, eu não fico com medo de Fica mais próximo das pessoas. Exato. E a pergunta que eu ia questionar, que eu queria falar, quem que é essa sociedade? A sociedade local de Piraju, cidades vizinhas, quem que é a sociedade? Toda cidade, a gente não pode ir muito longe. A Bruna, inclusive, tratou de um caso, um dos primeiros casos, ela tratou que ela precisou catar um barquinho lá na praia, sabe? Mas ela segurou dentro do que pode ser feito. Mas nós, o projeto, no nosso doméstico aqui, ele vai ser para onde? Para Piraju e cidades que a OAB Piraju atendem. Tejupá, Manduri, Óbidos, Sarutaiá, Itaguaí. Então, assim,
fartura, nós queremos, é um projeto novo, vocês viram que é jovem, ele está engatinhando, mas já está muito grande, o que nos dá muito orgulho. Então o próximo passo é ir às cidades vizinhas. Para isso nós vamos precisar de apoio também das autoridades daquelas cidades, para que nos acolham. Nós precisamos de acolhimento também, e para que nós possamos estender esse serviço, é um serviço muito, muito bom para nós todas. E uma coisa muito importante, a gente sempre fala que precisa do apoio de uma série de delegada, assistência social, saúde, educação. Só que todo lugar que nós fomos, nós deixamos bem claro o seguinte: não é para a mulher da sociedade, é para a servidora, inclusive. Então, o projeto, ele não volta os olhos, não, porque a Dona Maria foi lá, ela vai... Não, a diretora pode precisar da gente. Já aconteceu. Ela precisou, foi o caminho inverso. Então, é muito importante isso. Ou seja, é para a mulher. É para a mulher. Independente de onde trabalha, condição social, financeira, profissional. Se trabalha, se não trabalha. Eu ia até complementar a sua pergunta, que é o que foi o que a Bruna respondeu e eu coloquei aqui. Então, também para a sociedade, comunidade, mas também essa violência institucional. Exatamente. Ou seja, colegas que sofrem violência na decorrência da profissão, porque, gente, cada um acho que de nós tem uma história para contar. Não vamos fazer confessionário aqui, mas vamos escrever no livro. Tá. Eu vou puxar um pouquinho para trás ainda, que a Silvana tocou num ponto que eu ia falar, eu vou complementar porque é muito importante. Gente, eu quando fui estudar Direito tinha essa visão também. Eu falava assim, nossa, como eu vou estudar Direito e como eu vou virar advogada se, né, eles estão lá em cima e tal. No Olimpo. No Olimpo e eu tô aqui. Embaixo, eu não faço parte disso e tal. E isso é mito. Eu não sei quem foi que criou isso. E mas a gente permaneceu, sim. E a gente tem uma função social mesmo, que eu só não vou me lembrar agora se ela está no código de ética, em algum lugar está escrito, é legal isso, a gente tem uma função social, né? Que vai para muito além de, eu só falo com quem me paga, não é isso, porque nós como operadores do direito, defensores do povo, né, da lei ali, a gente tem sim essa obrigação, tanto legal quanto moral, de levar informação. Pessoal, de levar informação. Então, realmente, uma coisa que a Silvana falou também, é a questão da vulnerabilidade. Quando se fala em vulnerabilidade ou hipossuficiência, não é só a financeira. Não é a financeira. Isso é verdade. É a questão cultural, exatamente. Cultural, de formação. Então a gente vai se deparar com mulheres, inclusive eu acredito que tenham advogadas, se não aqui em algum outro lugar, né? A mulher que tem ali uma carreira brilhante, um conhecimento muito amplo da lei, mas ela vive uma situação X de violência, às vezes doméstica, qualquer tipo, às vezes institucional, é um chefe ou uma colega de trabalho, né? Mesmo no judiciário, qualquer colegas, lugar, exatamente. Que a gente também eu acho que vocês têm essa procura de colegas que também relatam, olha, né? Com E por ser mulher, a gente recebe muitas dessas informações. A gente sabe o que acontece com as nossas colegas. Sim. E comigo já aconteceu também. Comigo. De ser espizinhada, em alguns casos assédio. E a gente sabe ali pelo tom da palavra que é por ser mulher, que as pessoas acham que vão... de certa forma, te desmoralizar, ou te intimidar. Essa é a principal. Vou intimidar ela gritando. Então tem essas coisas. Assim. Por essa questão. É mulher, ela é frágil. Peraí que eu vou quebrar ela. Submeter ela. Tem muita essa isso. questão aí que envolve não só fora do âmbito jurídico, mas para nós aqui E às vezes, também eu vejo, isso eu falo por experiência de vida. Jéssica
ser humano, assim, eu acredito que vocês vão concordar comigo. Muitas vezes você está envolvida ali submersa numa situação e você não consegue se dar conta. Então, como as meninas falaram, às vezes só falar, a gente fala só falar resolve. Mas a pessoa falando, mas muitas vezes, Patrícia, a pessoa falar em voz alta O que o que ela está materializa. acontecendo, e ela consegue entender Nossa, o é verdade. problema. É verdade. É a causa. Como solucionar. Então ela consegue, quando ela fala em voz alta, ela fala, poxa, eu realmente estou vivendo uma situação de violência. Porque é uma das coisas mais difíceis. Você falar, lembrando, gente, violência não é tomar tapa, pelo amor de Deus. Tem um monte de outras coisas veladas. Então aí não que é são só, muito piores. não é, eu quero deixar bem claro uma coisa, eu não sei se tem uma das perguntas, se é o caso. Gente, nós não tratamos só aqui na OAB, por elas, nós não tratamos só de violência doméstica, ou violência de qualquer tipo. Nós tratamos aqui de vulnerabilidades, qualquer uma que seja. O cara, o dono da casa quer me colocar pra fora. Isso é uma vulnerabilidade. Chegou no meu escritório, a moça queria só saber. Ela só sabia com uma criancinha puxando pra mão. Pronto, orientei, saiu de lá. Ela saiu outra de lá. Então, nós estamos aqui, não é só na violência doméstica, o tapa, qualquer tipo de violência. Mas também a moral, mas nós também estamos aqui para te auxiliar em outros casos. Por exemplo, CRAS, os CRAS todos já fizeram parceria conosco, todos os postos de saúde, Departamento de Saúde, Educação, Assistente Social e Cultura, todos eles já são nossos parceiros, apoiadores. Parceiro pelo seguinte, via de mão dupla, o que não envolve dinheiro aqui em Nem momento política, algum, né? nem política. Aqui é apolítico mesmo, tá? Partidário. A partidária. Não, tá? Não me interessa que o que vem depois do P. O que vem depois do P não nos interessa aqui, tá? Cada um tem o seu, por isso que a gente não envolve, tá? Então, é bem amplo mesmo. Você quer vir conversar, você quer vir fazer uma orientação. Eu preciso fazer um currículo. Nós vamos fazer para você. Jéssica fez uma carteira de trabalho esses dias, porque a moça não tinha condição nem de provar que ela não tinha dinheiro. São coisas assim que pode parecer simples e você não sabe aonde ir. E não tem pra quem pedir. E não Por tem isso pra que eu quem falei pedir. que é uma rede de apoio Rede de estendida mesmo, entendeu? Mesmo. Esse caso que eu atendi, que a gente foi no CRAS apresentar o projeto e de lá a mãe da moça veio falar, gente, a moça não conseguia nomeação para entrar com uma ação Nós atendemos ela por 20 horas horas de alimentos, que ela tem um filho. É uma família muito humilde, o pai trabalha na roça, a mãe não trabalha, aí tem ela e ela teve um neném. E eles não têm telefone, eles não têm celular, eles não têm acesso à internet, é uma coisa assim surreal pra você pensar. Em 2025 aqui tá acontecendo isso. E aí a gente foi ver o que era. Mas entra com a pensão, com a ação de alimentos. Mas ela não conseguia comprovar a falta de renda. A falta de renda. E aí ela veio aqui, qual que foi o atendimento? Criar uma conta no Gov para ela, criar um e-mail para criar uma conta no Gov, para emitir uma carteira de trabalho, para mandar ela para o plantão da defensoria. Ponto. Entendeu? Ponto. Então é a rede de apoio mesmo, estendida, né, Silvana? Você Perfeita a sua palavra. quer conversar, olha, eu preciso de uma coisa... sei lá, uma coisa como essa. Gente, eu não sei como uma coisa simples, eu não sei para quem pedir. Porque muitas vezes a própria família também é muito humilde, não tem um amigo ou alguém. É para isso que nós estamos aqui. Essas ilustrações de casos, a gente cita um caso sem citar os nomes, é importante para ver. Olha quantos Exatamente. casos. Sabe o que eu pensei? Quantas de nós não ligou para colega e fala, nossa, aconteceu um negócio aqui comigo, você não me ajuda? Sim. Gente, comigo, eu já, quantas vezes de vocês já, aconteceu um negócio aqui comigo, você não me ajuda a identificar se é uma violência ou se não é? E aí a colega fala, caramba, isso é grave. É porque às vezes a Olha gente que está nós aqui. sofrendo a situação, a gente não tem esse olhar de ver se é uma violência, se está extrapolando os limites do bom senso e do respeito. A famosa, Mas quando você é fala assim com mesmo. o É assim mesmo. A A gente gente também não tem se essa sente visão culpada. diferente. A gente Sabe sabe qual que é o maior culpada. problema? É que por sermos mulheres, a gente pensa muito. Exatamente. E talvez a gente pensar, mas aquela situação que eu tô passando, não seja isso que eu estou pensando. Eu tô exagerando. Isso. Exatamente, eu tô exagerando.
Mas quando você verbaliza e torna ela material, Nossa, que você tem é opiniões muito de outras maravilhoso, mulheres à é. volta, você entende que realmente você passou por uma questão de violência ou uma vulnerabilidade e que você tem um amparo ali de outras mulheres. Sim. E a Carol, como terapeuta e terapeuta voluntária. E nós do temos projeto. terapeutas também, É. tá? Por favor, porque quando você sofre, muitas vezes você precisa de uma escuta especializada, Exatamente. tá? E porque nós escuta e fala horror, tá? Embora nós Mas- todos temos um pouco de terapeuta. Temos, também, temos né? sim. Porque a gente Mas sempre a encontra escuta colegas, eu especializada- mesma. Eu não É. posso ver a colega da OAB por elas que eu já começo a desabafar. Porque eu falo, meu Deus, será que sou eu, né? Porque Eu não Então, aí né? é até sobre isso, perdão, que eu queria falar só para não perder o gancho. É que você vai saber falar melhor do que eu. Porque às vezes eu vivo num contexto familiar, né? Eu tenho aqui, eu sou amiga íntima da Bruna, a gente troca muita história. Vixe. Mas eu vivo num contexto, então eu enxergo a vida de um jeito. A Bruna vai enxergar de outro. Vivências, A Silvana né? são Isso. vivências, exatamente. É. Então ali pra mim, de repente, eu fui ensinada que aquilo ali é ok. Né? Eu tô sentindo muito desconforto, mas eu tô, tá bom, é assim mesmo. Eu, por exemplo, tinha muito isso com serviço. Gente do céu, eu tenho uma área do direito que eu tô estudando agora para começar a trabalhar e tal, mas eu passei por um estágio quando eu fazia faculdade, eu tive um servidor que judiou tanto de mim, mas tanto de mim, e olha quantos anos, faz mais de 10 anos, e eu fui me dar conta disso esse ano. Mas por que eu Nossa. sabia? Eu gostava tanto daquela área, eu sabia tanto daquela área, e quando eu me formei, as pessoas perguntavam, você vai trabalhar? Eu falava, não, eu não quero, eu não gosto, bloqueei o Nossa. conhecimento na minha cabeça. Olha por quê, mas eu fui acostumada assim, né? As pessoas, As pessoas crenças que também conviviam suas, comigo, né? exatamente. Não, mas trabalho é assim mesmo, né? Tipo assim, o trabalho você vai sofrer mesmo. Chefe Entendeu? homem é assim É mesmo. assim mesmo. né? E foi por assim eu aguentei muita coisa. Um entendeu? educador há muitos anos disse isso, exatamente isso, Jéssica. Que as crianças, em especial, e nós somos eternas crianças e nós vivemos todo dia, aprendemos todo dia, que em especial as crianças, elas têm capacidade de aprender através do mundo que elas vivem. Sim. Como é que eu vou aprender? Como é que eu vou saber como é que ir para a Europa se eu não conseguir nem para você trabalhar? Mas essa, mano, é o que eu falo. Quando até você acordar, né, ter aí, sei lá, isso daí a gente vai mais além. Esse insight. Mas, esse insight. É. Mas o quanto de nós somos realmente. Porque eu sou a minha mãe, o meu pai, a minha avó, as minhas. Entendeu? Eu sei. Entende? Você sabe. E realmente, você não gosta de viajar? Você fala assim, eu não ligo porque eu nunca tive isso na minha Isso! vida. Isso! Entendeu? E o mais- Acho que faz diferença. E o gostoso, além de ser gostoso, e que é muito importante nessa comissão, eu sempre olho para minhas meninas, porque elas são as minhas meninas. Aqui tem toda a faixa de idade. Toda a faixa de idade. Eu sou a mais velha, tá bom? Tenho 59. Então, cada uma tem uma percepção da vida que tem e da geração que tem. Então, aqui é intrageracional, intergeracional. Cada Sabe? uma tem atrás sua Uma experiência, traz sua cultura, exatamente. sua ancestralidade. Tanto né? é que eu fui descobrir que o pai dela, quem era o pai dela eu conheci. Porque nós temos mais ou menos a mesma idade. Então, assim, cada uma tem uma experiência de vida e vai poder contribuir com vocês por isso daí. Quando eu não souber como agir, eu vou perguntar para ela, porque às vezes eu tô sendo muito antiga. Eu dizia pro meu marido, sempre disse pro meu marido, uma frase que eu odeio. No meu tempo, o problema é seu, não é meu, sabe? Não, o problema é teu, o problema é teu, não é meu. Então eu falava pro meu marido, vamos trazer a juventude do nosso filho para nós e não a nossa velhice para ele. Então aqui é uma troca. Todas nós trocamos experiências de vida, não só da profissão, porque ela é criminalista, eu sou de direito de família, sabe? Tem a trabalhista. Então, não é só a especialidade que está, mas é a fase de vida que está. Eu tenho mais pré-graduação do que elas. O que é pré-graduação? É a idade. Então, antes de eu me formar, sabe? Então, eu tive um tempo de vida maior e estou tendo um tempo de vida maior. Então, isso eu acho muito interessante para vocês. Isso para tudo vocês. agrega. Exatamente. Sim, isso foi inclusive, fala nossa no CRAS aqui no Paraíso? Paraíso.
que a gente falou, que também tem essa questão de inclusive tirar os advogados lá do Olimpo, né? Então falou assim, Para com isso. eu sou filha de empregada doméstica, manicure, que minha mãe sempre fez de tudo, de mecânico, e eu sempre quis fazer direito, mas eu nunca tive assim uma expectativa real, entendeu? Então também ajudar a mudar essa visão, Exatamente, entendeu? exatamente. Quebrar esse paradigma de tinha uma música na nossa época que o rico cada vez fica mais rico e o pobre cada vez fica mais pobre. E mudar isso, de que dá pra mudar, que não dá pra ficar preso. Então eu vou voltar lá, eu vou patentear essa também, Bruna, na rede de apoio estendida, porque Essa eu adorei. É. Essa eu adorei. Ela é filha, ela falando que é filha dessa de doméstica. Eu fui abandonada pelo meu pai, tá? A minha mãe nunca tinha trabalhado, então ela trabalhou em posto de gasolina, ela trabalhou de servir café no banco. Nós não tínhamos nenhuma perspectiva de formação acadêmica, tá? E eu quase aos 50 anos que eu fui me formar em Direito. Então, são duas histórias completamente diferentes. Mas vamos dar continuidade que a mulher A gente estava até conversando por olhar, né, Patrícia? Eu acho que as outras perguntas já foram respondidas. respondidas. Eu acho. Então, a criação da comissão, ela visa atender não determinada demanda jurídica, social ou específica. Não. Ela presta atendimento para mulheres de diferentes classes sociais, formações, inclusive advogadas, estudantes, né? Todo mundo que precisar. mulher que quando fala eu ia ter toda mulher, basta ser mulher. Basta ser mulher. Independente de idade também. Exatamente. De repente, uma adolescente, Exatamente. óbvio, acompanhada da mãe. Não. Não necessariamente. Legal. Então eu vou dar uma informação Isso é agora ótimo. que eu recebi, eu e Jéssica recebemos essa semana, né, Jéssica? A reunião que nós tivemos com as responsáveis pelos postos de saúde. No nosso folheto está lá que acompanhada do responsável. Que a gente seguindo a letra da lei, né? Só que tem a vírgula. E nós temos o famoso depende, né? Ela me falou uma coisa, ela já tinha me falado uma coisa, né? Quando eu fui procurar conversar com ela sobre terapia, ela falou, nem sempre pode ser virtual, porque o agressor pode estar na casa. Então, a menina de 12 anos, por exemplo, está lá na escola e ela corre e vem aqui na OAB sozinha. Porque o agressor pode ser o pai, pode ser a mãe, o irmão. Então, se a violência já foi denunciada, não. Aí vai precisar do responsável. Depende muito do caso concreto. Vai depender né? muito do caso concreto. De qualquer forma, ela vai ser orientada. A informação, a gente não tem proibição legal de dar informação. Informação, não. Né? A gente não tem. O que a gente exatamente. Que é o que até as meninas do Poção estavam falando. Uma consulta, uma orientação também, elas fazem menor. Exatamente. Elas não podem fazer, por exemplo, um procedimento, colocar um DIU que ela usou de exemplo, entendeu? Então aqui aplica a mesma coisa. É menor de idade, a gente não pode tomar o lugar do responsável. De forma nenhuma. Lógico que se for a mãe e o pai que forem os agressores, ele já vai buscar Uma questão de denúncia as vias criminal, adequadas, Conselho Tutelar, Ministério Público, esse tipo de coisa. Com sigilo, exatamente. Então, mas a orientação tá Então, aberta. você menina, que você também é mulher e menina, nós estamos à disposição para você. Aqui tudo é na base do sigilo e privacidade, porque o nosso Código de Ética Profissional determina que assim seja. Não é que ele pede faz favor, não. Ele determina que assim seja. Sigiloso e privado. E aqui nós vamos ter privacidade, que é um cantinho quietinho, tá? Então, tranquilo. De portas fechadas, De portas ninguém vai fechadas, ouvir. sem o vai e volta de gente. Ninguém tá? acessando pasta. Exatamente. Vai acessar a pasta outro colega. Não, ninguém acessa. O que entrou aqui fica aqui, viu? E uma pergunta. Pode falar. Vocês falam de atendimento, mas, por exemplo, essa mulher, seja ela maior de idade ou menor de idade, e precisa urgentemente de um atendimento, uma orientação, ser ouvida, enfim, ser atendida pela comissão OAB por Elas. Onde que é o atendimento? Que horário é o atendimento? Verdade. Onde a pessoa vai para ser atendida? É muito simples, vai ser tudo muito simples.
É através de agendamento, e inicialmente vai ser através de agendamento. Como eu disse a vocês, o nosso projeto está começando, então nós estamos atendendo com aquilo que a gente tem, com os braços que nós temos aqui, tá bom? Então, Até eles... porque é voluntário. Tudo voluntário. Né? A gente vai está pedindo, por consegue, favor, né? você pode trabalhar comigo? É mais ou menos assim. Por favor, você vai comigo? Né? Então, é assim, vai ter agendamento, folhetos vão ser espalhados pela cidade inteira. Onde? Na OAB, pelo Então liga aqui na OAB e agenda. 3351 4339 e vai ser agendado. 3351 4339. Liga já. O WhatsApp é É 3950. 39,50. O 4339 é específico para a OAB por elas. Ah, tá. E aí, se você ligar até quinta-feira e não tiver lotado o atendimento, você vai ser atendida nessa sexta-feira. Então são todas as Todas sextas-feiras. as sextas-feiras, da 1 às 5 da tarde. Aqui na OAB. Aqui no AB do Piraju, tá bom? Então, pode ligar, agende, porque se não puder naquela semana vai ser outra e sempre vai ser uma mulher te atender. Nunca será um homem, nunca. Nós não podemos demandar para você, a gente não vai poder tocar a sua ação, como diz o popular, tá? Porque nós somos voluntários para um projeto voluntário e o Código de Ética não nos permite demandar para você. O que é demandar? Tocar a ação, tá? Mas nós vamos estar aqui para orientar aonde você deve ir, se você atender os requisitos, vai para a defensoria, você precisa procurar um advogado de tal especialidade, nós vamos fazer encaminhamento para os órgãos públicos necessários, tá bom? Então, auxiliar, registrar um boletim. Exatamente, isso nós temos a especialista. Voltar nesse ponto, a questão de violência doméstica, né? Esse atendimento, né? O acompanhamento com a vítima para registro dessa ocorrência. Graças a Deus, a gente tem essa parceria com a Polícia Civil aqui da cidade, Que maravilha. que eles também foram extremamente receptivos conosco. E isso abriu aqui um caminho mais fácil para atender essas mulheres, porque a gente sabe que vítima de violência doméstica, ela não precisa passar 2, 3 vezes por essa revitimização e acabar sofrendo. Contar para esse, para esse, para esse, para esse. Isso Exatamente. é revitimização. Contar para todo mundo, sabe? Então, Vamos reunir e sofrer toda vez que ela tá conta. falando, ela tá revivendo aquele trauma. Doloroso aquela demais. violência. E o nosso atendimento acontece assim, da seguinte forma: esse acolhimento, mas essa busca para registrar a ocorrência, orientar ela, como vai ser os próximos caminhos, a questão que as medidas protetivas elas não podem ser violadas, essa questão que o processo ele vai continuar, encaminhar essa mulher para uma terapia, para que ela consiga quebrar esse vínculo. Porque o maior problema das mulheres que são vítimas de violência doméstica, principalmente contra marido, pai, irmão, alguém que elas sejam dependentes, é esse vínculo emocional. Porque precisa ter essa quebra. Enquanto não tiver a quebra desse vínculo emocional, pode ser que ela volte nessa mesma situação. Então, o nosso projeto... E às vezes até numa situação pior do que já viveu. Exatamente. É uma rede de apoio ampla. Isso, né? Estendida. Exatamente. Por quê? Não vai ser só o registro da ocorrência. Vai ser esse amparo, porque ela precisa. E é uma orientação, né, Bruna? Exatamente. De como, porque, gente, é muito fácil falar assim, você tá sofrendo, vem aqui, vamos fazer um boletim de ocorrência. E aí, você joga e devolve essa mulher? Isso. Você O projeto devolve é assim. A situação não resolve só com o boletim de ocorrência. Exatamente. Eu trabalhei durante 3 anos em delegacia só com registro de violência doméstica. E é terrível você ver uma mulher assim, numa situação de vulnerabilidade extrema, até como a Jéssica deu o exemplo daquele caso. A família sem celular, sem internet, sem televisão na casa super simples, as crianças passando por violência em relação ao pai e a mãe ela não sabia como buscar ajuda. Então... Independente financeira. Assim, uma dependência ainda vive numa situação de miserabilidade e mesmo assim é dependente. Né? E assim, a mulher ela tem capacidade para correr atrás, buscar um serviço ser independente, porque nós, né, eu falo por nós porque todos estamos suscetíveis às coisas, mas nós temos uma força incrível, né, principalmente quem é mãe, a gente tem um instinto ali, que quando a gente vê, mexeu com os meus, nossa, a gente vira uma leoa. Quem é Exatamente.
tia Então, também. eu posso falar por mim. Exato. Eu posso falar por mim. Agora eu vou falar por mim. Que eu trabalho na área criminal, trabalho na área trabalhista, passo por situações que eu falo, meu Deus do céu. Eu e a Carol somos E a generalistas. gente liga, às vezes fala, Jéssica, Joyce, olha aqui, aí a gente fica xingando e fala, olha que absurdo. Mas aconteceu uma situação comigo, X, e que eu estive numa situação muito difícil. E aí eu precisei da ajuda da comissão, porque a gente se sente meio analfabeto. Porque como que pode? Quando- Eu não sei nem fazer. Mas São peraí, situações novas, o agressor utiliza justamente a coação, e quando você é coagido, você deixa de agir. Então, o perigo da coação é essa. Eu recebi uma pergunta, eu estou num caso pelo projeto muito delicado, e uma das psicólogas do CRAS perguntou o seguinte para mim, sobre o projeto. Mas a gente sempre vê que uma mulher que sofre violência, ela volta às vezes para O casa. ciclo, né? É o ciclo. Aí É o ciclo. será que esse projeto vai ter a capacidade de tirar essa mulher desse ciclo? Nós não prometemos nada, filho. Se tem uma coisa que a gente não está vendendo aqui é ilusão. Nós não estamos querendo mesmo, não temos uma tenda vendendo. Não tem nem como, né? Não tem nem Não como vender. Só que tem uma coisa. O que a gente faz aqui? Arregaça a manga. Só ficar no blá 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 não resolve nada. Então o que a gente faz? Atende, faz um BO com violência. Ou quando é uma situação administrativa com a municipalidade. Vamos fazer isso aqui. Nós tivemos um caso de mandar fazer um parecer e mandar para o INSS, que nem é a defensoria nem trabalha na área de INSS. Mas está aqui, ó, o parecer, você vai fazer isso, você vai na delegacia. Orientação, como diz a Bruna, quem tem orientação na mão, tem tudo, já começa num bom caminho. Então, nós não vendemos promessa de solução de problemas. Se fosse assim, eu até trazia os meus aqui para a gente poder resolver. Mas ajudar a é barbaridade. justamente essa questão de amparar, de mostrar o caminho. Mas Ó, tem as três coisas, aconteceu né? tal Antes, isso. ampara, escuta, toma as providências legais Segura a mão. e segura a mão e também a E ela sai mais orientação. forte. E Ela a sai orientação do De pós, como que vai fazer? Pelo né? resgate dessa dignidade. Exatamente. Essa mulher perdeu a própria E dignidade. ela já muitas sabendo, vezes, né? Carol, que aqui, ó, gente, uma coisa, de questão de família, que eu sempre falo, olha, a principal luta mais difícil vai ser a emocional. Né? A judicial é difícil, é complicada, é enrolada, mas a emocional ela é a mais difícil de todas. Porque você, uma hora o sofrimento vai ser tão grande que você vai querer desistir. Porque é melhor ficar sofrendo que você já sofreu, que você já conhece. É Né? mais confortável. É mais confortável, né? E entra também na questão do É. comodismo, muitas Então, vezes. é a zona de conforto, que ela não Porque é é difícil confortável. É sair só mais eu. também é a questão da Você viveu uma cultura. vida, né? Mas é você questão- tinha falado, nem você identificou. Exatamente. Aqui eu sofro, mas eu já conheço. Agora, Uhum. se eu vou me lançar aqui pro desconhecido, então orientar também essa mulher de tudo que ela vai enfrentar para ela ir sabendo. E não só falar, vamos aqui fazer um boletim de ocorrência, vai ser feito. Não vai, Não, agora porque, você né? caminha E aí? sozinha. Mas não, às a vezes gente esse precisa- desconhecido é libertador. Nossa, A Sim, gente demais. precisa o quê? Isso, demais. Quebrar essa cultura de, vamos falar assim, tradicionalismo. Ai, porque eu tô casada há tantos anos com ele, eu não posso cancelar meu casamento. Isso vale não só para mulheres em estado de vulnerabilidade, mas às vezes uma mulher de classe alta. Super. Quantas coisas acaba aguentando por, não, mas aqui que a que sociedade vai isso? falar. Que sofrendo uma violência O que financeira. vão falar de né? mim? O que vai ser depois? Exatamente. Ai, gente. Então precisa ter essa quebra. E essa quebra só é feita quando a gente expõe isso pra fora, torna material. Aceita. Aceita. Pra você aceita. chegar. E tem alguém lá guiando. Falou assim, olha, agora você segue por esse caminho. Olha, eu vou falar uma coisa que eu sempre quis falar em voz alta, mas eu nunca falei. Então vamos lá, estreia. Olha o nosso momento aqui. A gente também Eu fiz a minha monografia na faculdade em 2014, faz 11 anos, sobre o divórcio. E o divórcio é uma coisa nova, né? E gente tem medo de apanhar na rua depois de falar isso. Mas embora as pessoas vejam o divórcio como uma coisa negativa, uma coisa ruim, gente, o divórcio é um passo para o recomeço. É um passo. É ter Pra escolha, o mulheres, divórcio é isso. escolha, entendeu? E daí nessa parte eu vou falar até pro homem também.
Claro. né? Porque não é que, gente, uma coisa, ninguém aqui é contra homem, pelo amor de Deus, né? Não sou feminista. Eu tenho uma A 42 gente- anos, viu? Eu diria que sim, mas um feminista, o feminista que nasceu para lutar pelos direitos, né, Carol? Isso. Não o feminista que vai lutar contra os Isso, homens, exatamente. né? Então não tem como você lutar pelos direitos das mulheres e falar que você não é feminista, né? Você não vai rasgar sei lá, alguma parte do seu corpo. Sutiã. Essas loucuras e não é isso. Não é né? militância. Não é militância, não é Militância. ativismo, né? Mas feminismo eu creio que não dê pra fugir. Eu não gosto também de ficar levantando uma bandeira, porque infelizmente é mal visto. Mas na prática, Praticamente, não né? tem como não ser, entendeu? E eu perdi o fio da meada. Então eu vou fechar a frase dela com uma que É do divórcio, vai. eu adotei aqui, tá até no folheto que vocês todas vão ver esses folhetos. Você é uma, mas não tá só. Você é uma só, mas não tá só. Porque quando uma dá a mão para outra, essa força toda, ela descobre. Eu, recentemente, estou passando por não eu divórcio, uma cliente passando por um divórcio, ela não é jovem, ela não é novinha, e ela está passando por tudo isso, ela está descobrindo uma vida depois de 30 anos, e ela morre de medo, daí eu dei na mão dela, falei, não, sozinha não tá. Então, ela perguntava assim, mas e como é que a irmã dele, o que a irmã deve achar? Eu falei, ela tem um nome, Osoto. O que os outros vão achar? Os outros não pagam o cartão de crédito, os outros não pagam. Então aqui a gente não é os outros, tá? A gente é aquela que vai estar segurando na sua mão pra gente tentar juntas passar por uma fase, mas os outros se atrapalham mesmo, os outros atrapalham. E tem bastante os outros. É que nem particular, assim. Essa Porque questão a gente, só um adendo, Carol, porque a gente tá aqui fazendo de voluntária nesse projeto, porque na verdade nós como mulheres, como advogadas, eu tenho certeza que antes de advogar como amigas e por nós, eu sei o quanto eu lutei por mim mesma, a gente já fazia isso, isso é instinto. Isso é instinto. De querer ajudar, de querer segurar e de entender que quando você faz essa troca, até me arrepiei. Quando você faz essa troca, a gente também aprende muito. Demais. Ouvindo a história demais. A gente também vai se um crescimento libertando, né? muito grande. A gente É uma chora também empatia que a aprendendo. gente vai Não é? renovando. A gente chora também. Nossa, eu também já fui como a Silvana falou, dessas questões. Gente, de ir na casa, na primeira visita que o genitor foi retirar e ficar lá porque o cara batia na mão. Ai, sabe? Então é difícil. Se você... Carol, a advocacia não é bonita que nem na TV. Mas a questão do divórcio, eu nem sei se veio ao que você ia falar. Mas o que eu senti em terapia, né? Nós já comentamos, que a gente não comenta os casos. Não Mas comenta o que, que foi às dito. vezes, é caso de divórcio para ressignificar a autoestima da mulher, mas às vezes a mulher opta em continuar o casamento, tá tudo bem. Sim. Sabe o que é importante? Não sei se é isso que você ia falar. O resgate da autoestima, o resgate da Exatamente. dignidade Mudança de dela. postura. Mudança de postura com aquele marido tóxico, com aquele relacionamento Carol, abusivo, né? eu sempre quis estudar e ser dona das minhas coisas e ter as minhas coisas. Eu tenho ânsia por questão... Eu gosto de coisa material, eu gosto de um monte de coisa, mas eu respeito muito e acho igualmente válido as duas coisas, igualmente. A mulher que fala, o meu sonho é casar, ter filho, cuidar da casa e essa Lolo à tarde. Tudo bem. Entendeu? Uhum. Eu acho excelente, desde que isso seja escolha dela. E não E não porque uma alguém. obrigação. Exatamente. Obrigou. Não porque alguém enfiou isso na cabeça dela, porque o marido tirou ela do mercado de trabalho para deixar ela submissa. Não por isso. Passando Porque por algum tipo de violência exatamente. psicológica, Se for né? escolha dela, gente, que lindo, vai. Que ela mantenha o amor próprio. Porque na maioria desses Exatamente. casos, a Divorciando mulher ela não não, tem mais o amor divorciando próprio. não, Ela é. pensa só na família, nos filhos, no marido, e ela Exatamente. acaba se Ela vira esquecendo. cuidadora. Se Ela- anulando. Exatamente. Se anulando, né? Exatamente. E aí, como é que o pessoal não vai saber, né? Mas se tiverem curiosidade, procurem aí quando foi que nasceu o divórcio. Foi em 2010, né? O divórcio direto, com a emenda 66 de 2010. Foi feita uma emenda constitucional. Então faz 15 anos. Recentíssimo. É recentíssimo. E Não ainda assim a podia. gente enfrenta problemas, né? Exatamente. Uma coisa a gente estava falando assim, outro dia num grupo aí. Ainda existe contestação ao divórcio. Você tem, né? É que é uma coisa... Oi? Você fala assim, oi? Não, porque tipo assim, ó, você não pode
pode, basta a vontade de um dos dois, mas abre Precedentes. para contestar. Não tem nem sentido, mas enfim, não se Pessoal, contesta o pedido, Abre mas... um prazo para recorrer. Então só atrasa as coisas. O divórcio tinha que ser dado assim, ó, quero o divórcio, juiz, liminarmente, vamos discutir o resto das coisas aqui, entendeu? Então o divórcio, ele veio como uma coisa boa. Ele é um passe para a liberdade. Um passo para uma escolha. evolução, Exatamente. também concordo. É isso. Ó, o bate-papo tá bom. Tá bom, mas a gente todos começa nós... a ficar e vocês viram. Senão nunca mais para. A gente junta, principalmente a comissão, junta a gente não para nunca mais. Mulheres. O que nós precisamos? Aí eu já passo para Patrícia. Então, isso aí chegou para nós por... Agora não sei se é por Instagram, mas chegou por meio de um colega. Só para a gente falar de maneira objetiva e ressaltar. A comissão, a advogada que atende na comissão, ela pode atuar processualmente para a parte atendida? De forma nenhuma, é o que eu falei agora há pouco. A gente, demanda, nós chamamos de demanda, né? Não pode litigar, não pode demandar. Enfim, eu não posso tocar ação para você. No popular, tá? Vamos no popular. Nenhuma de nós aqui pode pegar falando aqui, vamos lá fazer o divórcio agora. Ou tira o cartãozinho Vamos da pegar, bolsa e dá o né? cartãozinho, você me procura lá no Isso é meu importante escritório. ficar claro, né? A mulher que for atendida por nós aqui, ela vai ter todo o apoio, todo isso aqui que está no folheto, que vai ser distribuído brevemente, que já está na gráfica, para impressão. Mas litigar, demandar, tocar a sua ação vai ser por um advogado particular da sua confiança, que você, se você tem, ótimo, mas você precisa escutar primeiro de alguém, então aqui para isso mesmo. Ou você vai ser indicada para a defensoria se você atender os requisitos. Mas nenhuma de nós pode assumir a sua causa. E uma coisa muito importante, Jéssica falou, é tudo trabalho voluntário. É aquele do, você vai trabalhar comigo? Sabe? Ninguém aqui cobra nada, não pode cobrar nada. Nada para trabalhar. Não tem proveito. Não né? tem proveito econômico né? nenhum aqui. O proveito que nós temos, eu costumo brincar em casa, isso não é uma brincadeira, isso é muito sério. Fazer coisa boa para alguém é um ato egoísta. É um ato muito egoísta fazer alguma coisa boa para alguém. Pelo seguinte, quando eu resolvo um problema de uma sociedade, esse problema não vai me atingir futuramente. Mas como assim? Se eu ajudo uma mulher a sair de uma situação de violência, os filhos dela não vão ser violentos, eu lá na frente não vou sofrer com essa violência do filho dela, porque é uma cadeia. É uma cadeia a violência, muitas vezes. Então, a vulnerabilidade, a revolta social. Então, fazer o bem é um ato egoísta. Nós somos todas egoístas aqui, sabe? Então, a gente quer o quê? O que a gente quer é fazer alguma coisa para a sociedade. Cobrar não pode. Exatamente. Nós agradecemos. Só para finalizar, só para finalizar essa questão aí, para que as mulheres, né, sintam-se à vontade, quem esteja nos assistindo. Eu sempre finalizo com uma frase que eu acho. Que eu ia falar agora. Só fazendo Sim. um adendo, a gente agradece e gostaríamos brevemente que cada uma deixasse uma mensagem, começando pela doutora Bruna. Só para complementar e já finalizar. Como a Jéssica falou, todo mundo falou, essa situação de não tirar para fora a importância de falar, a importância de perguntar, de questionar e saber o que está acontecendo com você, poder entender o que acontece à sua volta. E eu sempre digo, a informação, ela leva ao conhecimento. E a libertação. E o conhecimento, ele é libertador. Então, não se sinta oprimida se tiver dúvidas, se tiver questionamento. Vergonha não tenha. Nos procure. A gente está aqui justamente para te mostrar o caminho, para você conhecer os seus direitos, conhecer tudo aquilo que está em volta ali da sua vida e que possa melhorar, né, com esse amparo jurídico estendido. Exatamente. E ele vai te libertar. Doutora Jéssica? Não existe pergunta idiota, gente. Não. Não existe Ai, que pergunta vergonha de idiota. fazer essa pergunta. Não, porque olha, se o meu chat GPT falasse, se as minhas amigas, se vocês falassem, contassem, eu tava lascado. Então não existe pergunta idiota, por favor. É por isso o estendido. Doutora Silvana? Eu vou repetir só a frase que eu falei agora há pouco. Você é uma pessoa que está passando por um problema, mas você não está sozinha, tá? Então, não se ache sozinha. Hoje você tem um grupo de mulheres aqui, mulheres para te ouvir, com a roupa vestida de mulher,
Sabe, vestida de mulher é muito mais do que qualquer tipo de pensamento, de gênero. Nós entendemos o que você está sentindo, muitas das vezes aqui. Então, você é uma, mas não está só. Exatamente. Doutora? Nós agradecemos muito, desde o início vocês aceitaram o nosso convite com muito carinho. Prontamente. Que é um trabalho aqui que a gente está fazendo aqui, né, Belíssimo Alicia? trabalho, A muito gente obrigada. agradece muito, largaram os serviços, os clientes, Os B.O.s. a gente agradece, pra gente é muito importante. Para nós também, Carol. Muito, Obrigada a gente por agradece esse muito. Pela espaço. oportunidade, obrigada É, pela A oportunidade. gente fica de feliz por divulgar. essa oportunidade, por divulgar o projeto, fazer ele crescer, justamente que esse é o nosso objetivo. E Para falando, toda a subseção. assim, é mais fácil de expor a ideia real, né? Porque no cartaz não dá pra Informal. ficar informal, gostoso, né? exatamente. E é justamente esse o objetivo do podcast. É Trazer leveza, trazer né? leveza, trazer informação às pessoas e principalmente apresentar à sociedade o trabalho desenvolvido pela subseção. Importantíssimo. Principalmente o trabalho social que todos nós, advogados, advogadas, Nem imagino prestamos os à professores, sociedade. né? E, por exemplo, hoje a comissão da OAB por Elas. Nós viemos aqui também, faço parte dessa comissão, justamente apresentar o trabalho para que todas Para que tenha acesso conheçam ao maior número possível, de né, pessoas. informações e que nós possamos atender a todas, lógico, na medida do possível, né? Mas que possamos atender a todas de uma forma pontual e respeitando a liberdade de cada mulher, mas que possamos dar todo o apoio necessário para que ela se liberte e seja feliz. Eu acho Com que certeza, resgate da dignidade, o né? principal objetivo do ser humano, enquanto vivo, respirando, é ser feliz, né? Seja na profissão, seja na família, seja na sociedade, seja com os filhos e principalmente que não seja vítima de violência. Nós agradecemos a todos. Com certeza nós teremos mais podcast com a OAB por Elas. Essa Porque não vão será, surgir temas, com certeza. não será a primeira das muitas vezes, mas a gente agradece a todos. Um beijo no coração. Obrigada, Tchau, obrigada, tchau.